Obrigado a todos, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a esse que é o segundo encontro de líderes. Meu nome é Marcel Tonon e, com prazer, eu cumpro o papel de mestre de cerimônias nesse encontro extraordinário para todos nós. Muita gente ainda chegando, motivo pelo qual ainda temos algumas cadeiras vazias. O que eu sei é que nós temos um público que também vem de regiões próximas do interior e o trânsito aqui em São Paulo, a gente sabe que nos castiga, portanto, a gente dá um desconto. E à medida que o nosso evento vai acontecendo, certamente nós teremos as respectivas presenças. Queria dizer aos senhores que neste segundo encontro de líderes, a Comac, Comissão de Animais de Companhia do Sindan, agradece imensamente a presença de todos vocês. Como já foi dito, com prazer eu assumo esse papel de mestre de cerimônias e hoje nós temos uma agenda com atividades muito interessantes para todos nós. O segundo encontro de líderes é um evento de grande importância, é claro, tem por objetivo reunir profissionais da área para conhecer a percepção do consumidor de serviços veterinários e, através do debate consistente e de conteúdo, trazer informações atuais e objetivas acerca do mercado pet brasileiro. A importância de contar com a multiplicação dessas informações aos demais colegas profissionais também é o nosso grande foco, razão pela qual nós estamos todos felizes por observar aí a nossa plateia, com profissionais que atenderam aí ao nosso convite, diante dessa iniciativa que a gente acredita que é de suma importância. Agora, recados para todos nós, para o melhor aproveitamento da grade e também o cumprimento de nossa agenda, nós informamos que haverá um momento exato para o debate, como os senhores podem observar aqui, onde todas as questões poderão ser elucidadas por intermédio de nosso moderador. Por isso, observem que há fichas aí com os senhores, onde estão disponíveis nas pastas, onde nós podemos formular as respectivas perguntas durante as apresentações. A sugestão é que os senhores já façam, anotem, preparem as suas perguntas, não é? E essas perguntas serão direcionadas aos componentes aí de nossa mesa, para que, no momento exato do debate, a gente possa já ter aí muito assunto para discutir. Atenção, e a gentileza que eu peço é que essas perguntas já estejam prontas até às 10 horas, para que a gente tenha aí tudo já muito bem indicado e numerado para a gente discutir. Pedimos também mais uma gentileza, por favor, aos senhores não se esqueçam, coloquem os seus telefones no modo silencioso, eu não vou pedir para desligar, porque com tanta tecnologia hoje não se faz necessário, basta colocarmos no modo silencioso, além de outra gentileza, que por razões contratuais nós contamos com a atenção de vocês, por favor, não gravem as nossas apresentações, por razões óbvias de contrato simplesmente. E vamos começar com muita alegria, não é? Contando com a presença de todos vocês e de todo mundo que vai chegando e já vai discretamente ocupando seus lugares, eu convido para dar as boas-vindas oficial a esse nosso encontro. Portanto, eu vou pedir uma calorosa salva de palmas. Nós recebemos o diretor da Unidade de Animais de Companhia Oceania e América Latina da Merial, o médico veterinário Luiz Lucas. Venha para cá, Luiz. Bom dia a todos. Eu tenho um prazer enorme estar aqui de volta na Comac. Eu não sei se vocês, muitos de vocês conhecem a Comac já de nome e das atividades que a gente faz, são mais ou menos 7 anos. Eu presidi a Comac na primeiras dias de vida dessa organização. E é com muito gosto que eu vou passar para vocês algumas informações muito interessantes que a gente vem capturando ao longo dos anos e que talvez essa pesquisa que foi feita agora recentemente sintetizem muito, não é? Nós vamos falar bastante sobre como o consumidor, como o nosso proprietário de cão e gato, ele percebe a gente, né? E o que a gente pode fazer para melhorar essa percepção ou para explorá-la melhor no sentido até de negócios, né? Criando mais benefícios para os consumidores e, ao mesmo tempo, melhorando a nossa rentabilidade. A Comac é uma comissão de animais de companhia dentro do Sindicato da Indústria de Defensivos Animais, o Sindan, não é? E essa comissão é uma comissão criada enfocando basicamente o segmento de animais de companhia, e somente o segmento de animais de companhia,
E a ideia que nós tivemos lá atrás é de estruturar um ambiente de comunicação e de interação com diversos setores da sociedade envolvidos na questão de saúde pet, né? E de fomentar uma parceria crescente entre esses diversos setores. Ou seja, a nossa ideia é potencializar o desenvolvimento do nosso mercado de forma estruturada, não é? E com isso a gente consegue trabalhar em conjunto com diversas outras organizações. Não é? Nós temos hoje algumas empresas, não só do setor de saúde animal, coligadas a gente, e essa amplitude está aumentando ao longo dos anos, o que nos deixa bastante, eu diria, bastante contentes. Né? Próximo, por favor. Um outro aspecto importante do nosso trabalho, e que nós vamos estar fazendo hoje, é divulgar informações de mercado. A gente percebeu ao longo dos anos que o negócio animais de companhia ele tinha muita informação, mas também muita desinformação. Havia algumas informações talvez não muito apuradas, havia informações talvez setoriais e que de alguma forma se extrapolava para outros setores, não de uma forma muito apropriada. Então, uma das coisas que a gente colocou como meta na Comac é trazer informações as mais apuradas possíveis para dentro do nosso universo. Isso a gente tem sido feito ao longo dos anos, a gente tem várias pesquisas, como Radar Vet, Radar Pet, e outras pesquisas como essa árvore de valor que eu vou mostrar aqui, que estão nessa direção, né? Próximo, por favor. Bom, vamos falar então do tema de hoje, que é um tema bastante interessante, e a gente teve uma dificuldade muito grande em talvez sumarizar uma pesquisa que, para vocês terem uma ideia, tinha mais de 100 slides, o resultado final. Fora o backup, fora as informações que a gente tinha de backup para analisar. Ou seja, é um trabalho árduo, a gente tentou, de alguma forma, condensar isso numa apresentação de pouco mais de 40 minutos. E, obviamente, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, em detalhes, a gente pode disponibilizar. Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, ou seja, não há necessidade de vocês ficarem anotando nada, e a gente facilita a atenção de vocês e vocês recebem isso depois. Ok? Oh, volta lá, volta para trás. Eu nem expliquei sobre a árvore de valor ainda. Árvore de valor, na verdade, ela é um conceito bem mais sofisticado do que eu vou mostrar aqui, mas basicamente é o seguinte: nós temos que entender o que o consumidor realmente pensa. Muitas vezes as pesquisas de mercado elas não são explícitas a ponto de você entender a real motivação dos consumidores. Isso ficou claro já em muitas pesquisas. Você declara uma coisa, mas na verdade você pensa outra. Você acha que aquilo que você está declarando é o mais correto, mas o que você pensa às vezes não é exatamente aquilo que você declara. E há maneiras estatísticas de a gente conseguir evidenciar isso, olhar isso com um pouco mais de profundidade. Então, no processo de árvore de valor, o que acontece é o seguinte: nós fazemos uma série de perguntas aos nossos clientes, não é? E esses clientes depois são feitas outras perguntas, onde eles começam a pontuar determinados critérios, e aí, através de mecanismos estatísticos, a gente consegue identificar e mensurar alguns dos itens que não estão propriamente, vamos chamar assim, visíveis nas respostas dos clientes. Ou seja, imagine a seguinte situação, em que eu tenha uma série de fatores. Por exemplo, vamos avaliar um político, agora que estamos na época de eleição. Você coloca lá o político, você vai votar nesse, ou vai votar naquele, ou vai votar naquele outro. Enfim, ela pode até falar sobre isso, mas à medida em que você decompõe esse político em vários atributos, ou seja, capacidade administrativa, sei lá,
como fala em público, simpatia, origem, etc., você vai dar pontuações. E à medida em que você pontua, você vai ver que nem sempre aqueles atributos que a pessoa valorizou mais estão mais ligados à opção dela como uma eleitora, né? Ou seja, existem outros critérios que estão ali ocultos que podem estar muito mais ligados à sua preferência do que necessariamente aquilo que você declarou. Então, essa é a nossa missão hoje, de entender com carinho, com cuidado, essa resposta do consumidor. Próximo, por favor. O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa em que, obviamente, fomos atrás dos clientes que levaram os seus cães e gatos para um veterinário pelo menos nos últimos 12 meses, tem uma boa memória disso. Ok? Foram 1.200 pessoas, ou seja, uma amostra bastante grande, significativa. Não é? 744 foram donos de cães ou também de gatos, mas que preferiram falar de um ou dos cães, porque foi o animal que eles levaram para a clínica, não é? E 460 eram donos de gatos. Importante aqui que isso não é uma amostra que, vamos chamar assim, que determina a nossa população, que a gente possa extrapolar. Como é um universo de pessoas que estavam levando para o veterinário, não estamos falando aqui do universo de pessoas que têm cães e gatos. Ok? É simplesmente a gente olhar para quem realmente está levando o animal para o veterinário. Ok. Onde eles estavam? Estavam nas principais capitais brasileiras, né? Nós temos aí São Paulo interior, capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Brasília. E nós, através, vocês que são familiarizados com estatística, nós tivemos um grau de confiança bastante grande em função do tamanho da amostra que a gente teve. Próximo. Bom, está aqui um pouco mais sobre as características das pessoas que responderam às nossas perguntas. Deixa eu ver aqui o pointer, né? Nós tivemos, diferentemente do que a gente tem na amostra global, nós tivemos um público masculino, em sua maioria, porque como foram pesquisas também ligadas à internet, a tendência é de ter um público masculino em maior parte. Uma idade em torno de 37 anos, segundo grau completo, uma renda até R$ 7.200, com uma média de R$ 4.000 de renda, tanto de uma como de outra, né? E animais castrados, aqui uma coisa interessante, 27% tinham cães castrados e 60% tinham gatos castrados. Já daí dá para ver também a tendência, né, de castração mais intensa nos gatos. Bom, e aí o que acontece? Como eu falei antes, né, ou seja, aqueles que possuíam tanto cães como gatos, e que tivessem levado ambos para o veterinário, a gente optou por colocá-los no grupo de gatos, para que o grupo de gatos tivesse uma relevância maior. Porque a gente percebe também muitos lares no Brasil que têm ambos, não é? E que a frequência de visita, como vocês vão ver, ou a frequência de interação com o veterinário, no caso de gatos, é um pouco menor. Então a gente precisa rechear um pouco a nossa amostra, colocando os proprietários de gatos aí. Ok. Aqui é interessante também, ou seja, bom, já dado que são pessoas que levam ao veterinário, quantas vezes por ano? A média é de 2,2 vezes por ano, ou seja, em cães e 2,1 vezes por ano em gatos. Ok? Isso deixa bastante claro que, como ela tem uma certa frequência de visita, as respostas que elas vão dar a respeito dessa relação com o veterinário são bastante consistentes e importantes. Não necessariamente isso significa que todos os brasileiros levam 2 vezes por ano um veterinário. Ao contrário, a gente sabe que é menos. Apesar da pesquisa Radar Pet ter mostrado isso, ou seja, de quem leva os cães ao veterinário é uma média de 2,1 vezes, você obviamente não pode extrapolar isso para o total da população, porque várias pessoas não levam ao veterinário. Então, aí a média de visitas ao veterinário pelo total de animais que a gente tem é muito baixa. Ok? Mas quem leva 2,1 vezes por ano.
Aqui começam algumas coisas interessantes que a gente vai ver com mais cuidado lá no final, mas é bom vocês guardarem esses dados aqui para a gente poder correlacionar com alguns resultados que a gente vai ver lá no fim da apresentação. A primeira coisa é, bom, como você conheceu esse veterinário? Quem ou o que lhe fez visitar aquele veterinário especificamente? E olha, a primeira coisa é recomendação, familiares e amigos. A segunda é atração, tipo de clinical pet shop, ou seja, o ambiente da clínica, né? Não é a localização dele, né? Recomendação, e-mail, ok? A recomendação do criador e outros. Ou seja, vocês veem que há uma diferença muito pequena, né, entre cães e gatos, ou seja, o forte, como sempre, num ambiente de serviços, é a recomendação. E eu vou explicar um pouco mais adiante por que isso acontece em serviços em geral. Ok? Aí temos alguns destaques interessantes, né? Você tem Brasília, por exemplo, onde 66% é recomendação. Existe um nível de recomendação maior, então existe uma interação maior, talvez, das pessoas e uma conexão maior entre as pessoas, então faz com que a recomendação seja mais alta. Brasília, 31% já em atração da clínica. Acho que talvez porque lá em Brasília o pessoal não confia muito uns nos outros, né? Então tem que ser um pouco mais na base da atração mesmo, porque a coisa é um pouco mais complicada. Ok? Próximo. Aqui, e-mail, mala direta, um pouquinho maior em Belo Horizonte e Curitiba, ou seja, essa comunicação através de ou meios eletrônicos ou mala direta, mais importante nessas cidades. E, bom, paramos por aí em termos dos extremos, né? Aqui eu quero fazer só fazer um parêntese e para explicar esse tipo de comportamento, que muitas vezes assombra alguns dos nossos colegas, para falar, puxa vida, então, quer dizer, recomendação é um negócio tão importante para mim, né? O local e a atração do tipo de clínica é tão importante, ou seja, eu pensava que se eu fizesse propaganda lá no jornal ou no diário do meu bairro, eu teria mais clientes. Isso é verdade? Funciona? Funciona menos? Enfim, vamos lá. Por que as pessoas escolhem um serviço? E eu vou tentar explicar isso para vocês nos próximos slides. Guardem essas duas palavrinhas, referências e sinais. Próximo. Quando a gente compra um produto, ok? A gente vai lá comprar um liquidificador no supermercado, a gente avalia os diferentes tipos de liquidificadores que tem lá, né? Pega as informações, coleta e leva para casa. Ok? Se o liquidificador não funcionar direito, a culpa não é do supermercado, a culpa é do fabricante. Você não vai culpar o Carrefour, o Extra ou qualquer outra empresa por causa daquilo. Ok? Você tinha, né, ou seja, um conhecimento prévio, tomou essa decisão, e se esse conhecimento ou se o produto não condiz com aquilo que vocês receberam de informações, você vai culpar o fabricante. No caso do serviço, a coisa fica um pouco mais difícil. Porque serviço, gente, como qualquer outro, médico, cabeleireiro, qualquer um, a gente só consegue avaliar o serviço depois que a gente comprou ele. Ou seja, a gente nunca pode avaliar ele antes. A gente tem que comprar, pagar para obter o resultado e poder avaliar. Isso deixa o cliente, nós como clientes, bastante inseguros. Ok? Por quê? Se ao contrário, não é, do que em produtos a gente tinha uma informação prévia que a gente poderia ou não comprar aquele produto, aqui simplesmente o fato de a gente ter que receber o serviço, né, antes a gente não pode avaliar muito. Né? Mas, com base nisso, a gente adota alguns critérios. O consumidor, de forma intuitiva, adota alguns critérios. Okay? E é o seguinte, lá, como eu falei, nos produtos é avaliação prévia. Aqui são referências e sinais. Bom, referência, não é? Vocês já viram o que é. Ou seja,
é alguma pessoa ou um grupo de pessoas falando daquele determinado local. Ok? E sinais, o que são? Sinais, ok? São todos aqueles, de alguma forma, comunicações intuitivas que a gente observa quando a gente entra num determinado ambiente ou conversa com uma determinada pessoa. Né? Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui. Né? Os sinais são todas as informações conscientes e subconscientes que a gente recebe no momento que a gente entra num determinado ambiente ou conversa com alguém. Então, o nosso consumidor, instintivamente, ele forma um julgamento prévio a respeito daquela clínica, a respeito daquele profissional ou a respeito daquele tosador, com base em, às vezes, critérios que nós julgamos pouco importantes. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa está com uma roupa manchada, ou suja, ou rasgada, a pessoa imediatamente, por mais que seja um excelente profissional, a pessoa imediatamente vai pensar que é um mau profissional. Porque se ela não está cuidando bem da roupa dela, não é? Como é que ela vai cuidar bem do meu cachorro? Ou do meu gato? Então, esse cuidado que nós profissionais temos que ter dentro da nossa clínica é ainda maior, porque a gente está dentro do universo feminino e, na grande maioria das vezes, as mulheres são as decisoras nesse processo, e elas têm uma percepção desses sinais muito mais intensas do que os homens. Então, os sinais são todo esse conjunto de informações racionais e subliminares que a gente passa para o cliente, tanto no ambiente da clínica como nas pessoas que vão interagir com elas. E vocês vão ver que daqui para frente, à medida em que a gente vai se aprofundando nessa pesquisa, que isso é extremamente importante. É um fator fundamental no processo de decisão e de valorização do veterinário. Ok? Vamos lá. Voltando para a pesquisa novamente. Tá? As razões que são explícitas e faladas pelos clientes que levaram essa pessoa até esse cliente. Né? Primeiro, a competência do veterinário. Lembre-se, como é serviço, se ela está indo várias vezes, então ela já reconhece esse veterinário como um bom prestador de serviço. Né? Não varia muito de cães e gatos. Né? A localização da clínica, veja como sai muito alto aqui, né? Ou seja, a proximidade da clínica. Né? O atendimento da equipe, a presença de outros produtos e serviços, a indicação, custo, conveniência, serviços, facilidade, estacionamento, etc. Veja, ao contrário do que vocês possam imaginar, não é? E que muitos imaginam, o custo ou preço está aqui entre uma das menores razões pelas quais se elege um prestador de serviços. Ok? Ou seja, ela está olhando muito mais os benefícios do que efetivamente o custo desse serviço. Ok? E então, aqui a gente tem alguns extremos também, né? A mais citada em Porto Alegre, 75, a mais citada em Brasília, em termos de localização, de novo, 75, né? Rio de Janeiro, 73, Recife, 65, mais citada no Rio, competência do veterinário, em 74%. Enfim, alguns extremos aqui que, de alguma forma, fazem com que algumas cidades, alguns mercados, se comportem de forma um pouquinho diferente de outros. Né? Ok? Bom, e aqui um dado interessante, né? Ou seja, quando a gente vai ver o proprietário, a proprietária, eles, em média, eles estão visitando aquele veterinário cerca de há 3 anos. Né? Ou seja, a diferença de um pouco mais aí de meses, em média, ou seja, a gente pode dizer que, em média, um cliente está nesse veterinário há 3 anos. Ok? Ou seja, e aqui um dado interessante, né? 69% dos proprietários de cães não mudaram de veterinário porque não usavam esse serviço antes. Ou seja, a gente perguntou para eles assim, o senhor mudou de veterinário recentemente? 69% não, porque eles não usavam veterinário. Ou seja, esse é o primeiro veterinário deles.
Isso mostra também um pouco do crescimento do nosso mercado, não é? E do trabalho que nós temos que fazer no sentido de cativar esse consumidor. Porque ele não é um consumidor, eu diria assim, longevo. Ele tem uma média, um período de vida dentro do nosso estabelecimento ao redor de 3 anos. Né? Sabemos que a média das nossas clínicas veterinárias no Brasil tem cerca de 10 anos. Ok? Eu tenho clínicas que têm muito mais tempo, hospitais que têm muito mais tempo, mas a média é cerca de 10 anos. Então, nós temos um ciclo de vida de cliente aí ao redor de 3 anos. Ok? Bom, se você mudou de veterinário em menos de 3 anos, aqueles que de alguma forma mudaram de veterinário, que é um número muito pequeno, não é? A gente tentou, né, saber por que ele mudou. E muito interessante que aqui não está mostrado, mas que a razão outros porque era uma declaratória, né? O número de outros era absurdo. Ou seja, a grande maioria das pessoas mudam por fatores pessoais. Ou seja, alguma coisa que aconteceu, um fato relevante para ela, mas que a gente não pode sequer computar ou classificar num determinado grupo, tamanha a pessoalidade dessa mudança. Mas, se a gente fosse pegar os principais elementos, o primeiro deles é mau atendimento. Isso foi declarado, gente. Então, se sentiu mal atendido. Né? A localização, em segundo. O preço, de novo, aqui, caindo num patamar de 8%, 9%. Né? E um fator interessante, falta de conhecimento do veterinário, que talvez esteja ligado a esse mau atendimento aqui. Ou seja, a percepção que o cliente tem de que o veterinário não tem conhecimento de causa ou não está prestando um bom serviço. Ok? Aí, de novo, em Brasília, mau atendimento levou uma maioria. São Paulo e Recife também, a questão de localização foi muito importante. Em São Paulo, eu acho que dá para explicar um pouco essa questão de localização, né? A pessoa muda de bairro ou está muito distante e o trânsito simplesmente impede de continuar naquele mesmo estabelecimento. Né? Belo Horizonte, 14% preço. Né? Mineiro é mão fechadinho, né? Então, já a questão de preço pesa um pouco mais para lá. Né? E falta de conhecimento do veterinário também foi um destaque lá em Belo Horizonte. Né? Temos aqui mais alguns destaques. Né? Ok? Podemos passar para o próximo. Veja, até aqui não tem muita novidade, né? Ou seja, declarando de novo, os consumidores chegaram para nós e falaram: qual o motivo da sua última visita ao veterinário? Vacinação é o principal negócio. Aí eles declararam rotina, e a gente fica com essa... O que é rotina, né? Será que eles estão levando os animais especificamente para algum tipo de consulta preventiva, alguma coisa assim? Apesar das nossas pesquisas anteriores não estar mostrando isso. Né? Um terceiro grupo muito importante no Brasil, que são problemas de pele. Né? O Brasil tem uma proporção bastante grande de animais com problemas de pele, provavelmente, talvez até pelo fato de a gente banhar os animais com mais frequência. Né? Isso é uma inferência minha, comparando a frequência de banhos que nós temos nos nossos pets comparado a outros países. Castração, problemas gastrointestinais, fraturas, etc, 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 alterações de apetite, papapá. Ou seja, o grande vetor aí que leva os animais para a clínica é a vacinação. E aqui a rotina, aqui a rotina, a gente pode estar explicado também na casa da vacinação. Ou seja, não necessariamente está ligada à prevenção. Ou seja, a pessoa falou rotina, mas que provavelmente ou é um tratamento que ela está fazendo com o animal, ou é uma vacinação, por exemplo, ou um processo de vacinação de um filhote, que ela tem que ir lá comparecer 3 vezes. Né? E aqui, outro dado muito interessante, que
o que eles mais, os nossos consumidores mais guardaram, ok? Do que eles ouviram dos veterinários. Não necessariamente o que os veterinários falaram para eles. Porque quando a gente pergunta o que o veterinário falou para você, não necessariamente é aquilo que ele realmente falou. Não é? Na verdade, você está capturando aquilo que você guardou da fala desse veterinário. Não é? E é bem interessante que aqui começam algumas ideias bacanas para a gente explorar nos nossos negócios. A primeira delas é o seguinte: orientações e dicas nutricionais, orientações sobre o bem-estar animal. Olha que interessante esse aspecto. Né? Orientações sobre o comportamento do animal. Né? Produtos vendidos dentro da própria clínica, né? Ou no pet shop ao lado, ou que faz parte do mesmo estabelecimento. E indicações de profissionais, treinador, etc, etc. Se vocês olharem bem e analisarem com cuidado isso, não tem muita coisa que está relacionada com enfermidades. Não é? Eu diria que tem muito mais coisa relacionada com o dia a dia, né, do lado, talvez o lado alegre do animal, a exceção, obviamente, das dicas nutricionais, que também está ligada ao dia a dia da nutrição do animal, mas, enfim, o lado doença, o lado vacinação, o lado mais clínico, ele é, de certa forma, levado menos em consideração, eles guardam menos. Né? Porque, provavelmente, esses aspectos aqui são mais importantes para o consumidor. São mais relevantes no processo de decisão dele. E por isso que ele guarda mais. Ok? Então, em suma, né, se você pudesse definir em poucas palavras, nós teríamos nutrição, bem-estar, adestramento, produtos e outros serviços como os fatores mais importantes que ele guarda de sua conversa com ele, dessa sua interação com ele. Ok? Falando de indicação, que é muito importante, indicação do veterinário é muito mais importante do que vocês imaginam, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Tá? Então, vermífugos, ectoparasitas, vacinas e ração, o nível de influência do veterinário é altíssimo. Ok? É declarado e está na nossa pesquisa em todo lado. Ou seja, em todas as pesquisas que a gente faz com consumidores, isso sai muito fortemente. Ou seja, a questão é, será que nós estamos efetivamente fazendo o melhor para os nossos proprietários? Será que nós estamos, de alguma forma, deixando de explorar, em termos de negócio, esse nível de recomendação que nós temos? Porque ao você não ter esses seus produtos na sua própria estabelecimento, você vai recomendar e ele vai comprar no pet shop ao lado. Ok? E você vai perder uma grande oportunidade de ter uma relação mais intensa com ele e, ao ter essa relação mais intensa, você lucrar com isso, você crescer o seu negócio. Não é? Crescer as suas vendas. Então, é um fator que depois o Miraca vai explorar com mais cuidado na apresentação dele, que é como a gente pode converter essa recomendação em algo um pouco mais forte, um pouco mais contundente do ponto de vista de negócio. Né? Ok? E o Miraca vai falar sobre isso em alguns minutos, né? Muito bem. Bom, os gastos com animais. Né? Em média, nós temos aí R$ 3.600 para os cães e R$ 3.400 para os gatos. Mas mais interessante aqui é o seguinte, olha que interessante, vamos voltar para trás. 3.600 eles gastam por ano, 45%
em alimentação. E banho e tosa, 34%. Aí vem os outros itens. Veterinário, 10%, vacinas, etc. Né? Antipulgas e tudo mais. No caso dos gatos, o banho e tosa é substituído pela areia. Pô, nós trabalhamos a vida inteira para ser vendedor de areia. Pô, mas é importante para ele, né? Então, é um negócio muito interessante. Ok. Vamos, enfim, para a questão da árvore de valor. Ou seja, depois de digerida todas essas informações e uma série de outras perguntas que nós fizemos, a gente trabalhou, né, a empresa que é especializada trabalhou isso de forma estatística, né, e apresentou esse dado para nós que a gente vai compartilhar agora. Óbvio que o valor é uma conta muito simples, é uma relação entre benefícios percebidos e o custo real, né, o desembolso real que o consumidor tem. Né? Então, nós, para aumentarmos o nosso valor, ou temos que diminuir o custo, ou aumentar os benefícios. Simples assim. Né? Se a gente pode dividir os custos entre custo de consulta e custo de produtos, que estão aqui desse lado, né, que vão variar de clínica para clínica, de estabelecimento para estabelecimento. Tá? Os benefícios, não é, a gente conseguiu mensurar de forma mais aprofundada. Ou seja, o que realmente faz a diferença do ponto de vista implícito na decisão do consumidor, não explícito. Okay? Aqui nós estamos analisando de forma mais profunda. Em primeiro lugar, o veterinário, ou seja, a pessoa do veterinário é mais importante. Em segundo, a clínica com 22%, comunicação com 17% e serviços outros com 15%. Bom, vamos começar indo mais a fundo nisso. No veterinário, quais são as características do veterinário, não é, que são mais importantes sob o ponto de vista do consumidor? Opa, próximo, por favor. Ok, vamos lá. Saiu o seguinte: eficiência no tratamento, 17%. Eficiência no diagnóstico, 15%. Oferece dicas, orientações, sugestões que auxiliam o convívio do pet, 13%. Transmite segurança e confiança, 13%. Conduta do atendimento profissional, 10%. Instruções e explicações sobre procedimentos e diagnósticos, 9%. Aparência, asseio, roupa, 9%. Conhecimento técnico, profissionalismo, títulos e especializações, 8%. Indicações de profissionais, produtos, caso ele não ofereça. Ou seja, eles ranquearam aqui e, claro, a primeira coisa que você quer no serviço veterinário é que o tratamento seja correto, não é? Mesmo que talvez o diagnóstico não seja tão correto assim. Não é claro? Porque para ele não interessa o diagnóstico. Para nós, a gente tem uma verdadeira atração, né? Diria assim, apaixonada, né? Conseguir diagnosticar esse animal. E aí, tratou? Não, ele morreu. Mas a gente, nossa, o diagnóstico foi perfeito. Pro dono do cachorro, pouco importa. O que importa é que o animal dele, eu pague, o animal seja tratado e curado. Ok? Mas vejam outros dados que são muito interessantes aqui. E aí eu pergunto para cada um de nós, o quanto nós estamos efetivamente prestando atenção nesses outros aspectos. Não é? Se a gente pudesse condensar, próximo, por favor. Tá? Esses grupos, agrupá-los para entender um pouco melhor, a gente deveria dizer o seguinte, que os dois primeiros, que são relacionados à eficiência do tratamento, diagnóstico, eles estão, de alguma forma, ligados ao estado do animal. Se o animal chega para nós de uma forma que já não tem mais
nem como curá-lo, não é? De certa forma, o nosso grau de interferência vai ser minimizado. Ou seja, a gente tem um certo grau de insegurança aqui, apesar da nossa capacidade, a capacidade técnica nossa, dos equipamentos que nós tenhamos, existe um imponderável aqui relacionado ao animal. Ok? Mas, o próximo, é aqui que eu quero entrar. Ou seja, aqui é o quê, né, o que nós entregamos para ele. A forma com que nós entregamos essa informação, se a gente pudesse agrupar, é mais importante até do que nós entregamos. Veja que interessante. Tudo está relacionado à forma. As dicas e orientações, convívio com o pet, segurança, confiança, conduta, instruções, explicações, aparência, seio, roupa. Ou seja, tudo que está relacionado ao como nós entregamos é de alguma forma mais valorizado em conjunto do que o que nós entregamos. Isso explica muitas vezes porque alguns profissionais que nós conhecemos, que talvez não sejam tão excelentes sob o ponto de vista clínico ou técnico, terem maior sucesso na profissão. Porque eles conseguem fazer isso aqui melhor do que outros. Ok? E aí a pergunta para nós mesmos é: como é que nós estamos entregando esse serviço para ele? Né? Ou para ela? Né? Qual a roupagem, o que vem em volta, o que vem em torno do serviço prestado? E um dado interessante aqui, que é relacionado simplesmente à formação do veterinário, que é um sinal, é uma indicação, né? Afinal de contas, os diplomas que você coloca na parede também são sinais que vão auxiliar o pré-julgamento do profissional, né? Antes de ter o serviço. Tá? Ele está aqui e responde apenas por 8% do total. Óbvio que você precisa deles para fazer isso aqui. Mas isso aqui não é tão valorizado pelo cliente per se. Ok? Vamos lá. O segundo ponto está relacionado à clínica, ou seu ambiente de trabalho. 22%. Tá? Vejam os critérios dentro dele. 15% horário e dias de atendimento. Claro, deixar a clínica fechada no sábado à tarde pode ser tão contraproducente, né, do que, sei lá, ter mais diplomas na parede. Ou seja, para ele é muito mais importante que você atenda ele, a limpeza do estabelecimento. Funcionários, as pessoas que estão lá dentro, atendimento, condução, contenção do animal, 12%. Localização, 10%. Lembra-se que a localização lá no explícito estava bem alta, mas quando a gente for começar a mensurar de forma mais apurada, sob forma estatística, ela já cai para um número muito mais baixo. Ok? Proximidade, né? Localização também. Sala de atendimento, tempo de espera, recepção, tamanho, organização, estacionamento e conforto das instalações. Então, ou seja, tem muita coisa aqui, próximo, que está relacionada também à forma de entrega mais gerenciável. Se você, sei lá, não pode mudar a sua clínica hoje, não pode sair desse local que você está indo para outro local, existem vários outros fatores que você pode interferir e que efetivamente podem melhorar a sua performance como estabelecimento. Ou seja, prestando atenção nisso, 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 nisso. Ou seja, são critérios que você deve prestar mais atenção. Às vezes passa mais rápido do que eu queria. Bom, comunicação. Tá? Aqui a gente falou que era 17%, mas a gente pensa comunicação como, sei lá, mídia, fazer propaganda. Não. Facilidade por contato telefônico. A pessoa quer ser atendida.
não é? A pessoa quer conversar, quer interagir com você. Ela não quer uma comunicação de um único sentido. Ela quer interagir com você. Ela quer contar a história do pet dela para você ou para sua assistente. Quer marcar um horário, uma consulta, não é? Um retorno. A segunda é o uso de redes sociais, não é? E-mails ou panfletos. Redes sociais hoje substituem muito a mídia impressa. E elas formam também uma forma de mão dupla de conexão, onde você pode responder perguntas, onde você pode receber, enfim, a pessoa quer se comunicar com você de forma eletrônica. Lembretes para a próxima consulta, olha que importante. Quantos de nós fazemos isso? Não é? Informações sobre promoções e campanhas e programas de fidelidade, quando houverem. Ou seja, comunicação não é um bicho de 7 cabeças aí, né? Não é um bicho papão. É simplesmente uma coisa muito simples. Ela quer interagir com você. Ela quer ter um grau de pessoalidade com você como profissional, para poder ter a segurança de que ela está tendo o melhor tratamento. E serviços, no final, temos banho e tosa, exames diagnósticos, loja, que oferece produtos, atendimento, 24 horas, emergência, daycare, creche, etc. Ou seja, na verdade, em termos de serviço, o primeiro que vem à cabeça da pessoa é banho e tosa. Claro, qualidade, né? Bom, para finalizar, não sei como é que eu estou de horário. Eu perdi um pouco a... Tá, tudo bem? Tranquilo? Ok. Tem muito mais coisa nessa pesquisa, tem muito mais detalhes. A gente tentou trazer aqui o principal. Mas queria pegar algumas conclusões que são fundamentais para a gente levar quando sair daqui. Um dado muito interessante da pesquisa é de que, ao contrário de que muitos de vocês possam imaginar, os clientes que levam os seus cães ao veterinário estão muito satisfeitos com o trabalho que o veterinário presta. Há um grau de lealdade muito grande e há um grau de satisfação geral muito grande. O próprio técnico que fez a pesquisa para nós, ele fez uma comparação com outros segmentos e encontrou no segmento veterinário um grau de satisfação maior do que em muitos segmentos por aí. Isso significa que, de certa forma, nós estamos fazendo o trabalho correto. Talvez nós estamos explorando esse trabalho, essa relação que a gente tem com o nosso cliente. De forma geral, a gente está fazendo o trabalho correto. A outra coisa, que a comunicação, que apareceu em vários pontos, né, com os donos de animais, apresenta uma performance média. Né, e a gente avaliou essa comunicação e que eles, apesar de eles valorizarem bastante, eles não estão satisfeitos com essa comunicação. Tá? Ou seja, aqui é um sinal amarelo para nós, como profissionais, dono do estabelecimento, para que a gente possa melhorar essa interação, essa comunicação com os nossos clientes. Ok? A frequência média de cães são 2 vezes por ano, né? medida em que animais são filhotes ou os donos são renda mais alta, a frequência aumenta. Mas isso é um dado que nós sabemos. Né? E é interessante isso, porque o filhote, todos nós sabemos que é um momento mágico. Né? É um momento em que o profissional ele está no início de uma relação e ele pode interferir de forma mais positiva, de forma mais intensa nessa relação. E a gente pode, a partir dali, dessa relação mais intensa, também ter um negócio mais, eu diria, mais intenso, uma relação de trocas mais intensa com os nossos consumidores, de forma que a gente possa lucrar mais com isso, a benefício do próprio cliente. Nós aqui não estamos falando de empurroterapia, aqui nós estamos falando de quais são os produtos, quais são os serviços que a gente pode juntar num pacote e oferecer logo de cara para o nosso filhotinho que está chegando. Não é? Porque isso despreocupa o proprietário, ao mesmo tempo que aumenta
a sua renda, a sua receita. Não é? E esse ciclo é um ciclo virtuoso. À medida em que você faz isso, você também aumenta a satisfação do cliente e aumenta a frequência que ele vai visitar o seu estabelecimento. Não é? Eu tive recentemente um dos países que eu coordeno, aqui na Austrália, e lá tem uma rede de pet shops muito grande, que está dominando o mercado lá. E muito interessante, na última vez que eu fui, eles abriram uma seção agora dentro do pet shop para filhotes. Só filhotes. Então, um cantinho de filhotes. Todos os produtos para filhotes estão num único lugar. Aí eu perguntei para a gerente, né, dessa loja, como é que estava indo as vendas lá. Ela falou, olha, a minha venda nesse setor aqui supera qualquer outra. Foi o melhor negócio que nós fizemos. Né? Porque ela juntou vários itens que às vezes o próprio proprietário de filhote, por não ter tido um cão antes, não conheça. Não sabia que aquele item podia ser usado para filhote ou vice-versa. Então, eu digo sempre que o filhote é um momento mágico, é um momento que a gente precisa prestar muita atenção e desenvolver um modelo de negócio bastante grande para explorar isso de forma positiva. O próximo. E mais da metade dos entrevistados levou em consideração a recomendação de familiares e amigos na escolha do veterinário. De novo, é a recomendação. Eu quero fazer uma pergunta aqui, levanta a mão. Quem pergunta na primeira consulta de um cliente, quem recomendou você ou esse cliente a vocês? Quem faz essa pergunta na ficha? Estamos aí com 10, 15% das pessoas. Então é uma oportunidade bacana, né? Conheçam as pessoas que estão recomendando vocês. Interajam com elas. Porque elas podem ser tão boas recomendadoras como detratoras de vocês se vocês não as cuidarem direito. Ou seja, elas têm um poder muito grande de influência. Ok? Desculpa. Vamos lá. Aqui a coisa está meio tecnicamente, estamos longe aqui do computador. Isoladamente, os itens relacionados com o serviço veterinário são os que mais importantes para a escolha, que a gente fomentou. Mas o próximo. Mas, em conjunto, não é, como nós vimos aqui também, a questão da forma, dos elementos que circundam esse serviço são mais importantes para o cliente. Ou seja, é tão importante o conteúdo em si do serviço veterinário como o agregado, o que vem ao redor dele. Não é? Então, nós temos aí a forma. Né? Na sequência também são valorizados os aspectos como, claro, proximidade, instalações, fácil acesso, localização, etc. Não é? Isso aqui eu acho que talvez seja a principal mensagem que vocês devem guardar dessa nossa reunião hoje. Né? E aqui a recomendação, a prescrição do veterinário é fundamental. Bom, era isso que eu tinha que falar hoje. Muito obrigado. E eu vou depois passar a palavra ao meu colega Marcos, que vai falar um pouquinho sobre como explorar essa oportunidade. Obrigado.